Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O mundo tem assistido atento ao desenrolar da guerra entre Irã e Israel. A entrada dos Estados Unidos adicionou novas camadas ao conflito e que podem ter repercussão na economia global, inclusive no Brasil. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o economista Alcântara Macedo. O Guia Econômico começa agora. No início desta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ter realizado ataques contra alvos... Eu vou recomeçar essa parte, tá? Só das perguntas, tá? No início desta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ter realizado ataques contra alvos nucleares iranianos, afirmou que Israel e Irã chegaram a um acordo para um cessar-fogo. A informação, no entanto, não chegou inicialmente a ser confirmada nem pelo governo de Israel, nem pelo chanceler iraniano, e as ameaças continuaram. Inclusive, Israel ameaçou atacar Teherã e Irã disse ter o dedo no gatilho para retaliar, né? Alcântara, neste cenário assim de tanta instabilidade, né? Como é que você observa, qual o impacto disso para a economia? Veja, o mundo está vivendo um momento complexo e desafiador. É complexo e desafiador tanto politicamente como economicamente e financeiramente. Politicamente, porque há uma disputa de poder e um espaço diferenciado de geopolítica. Tanto os Estados Unidos, como a Rússia, como o Oriente Médio, buscam o seu espaço, né, geopolítico. E esse espaço leva a diferenças, e as diferenças geram problemas políticos. Do ponto de vista econômico, nós vamos talvez retardar a produção de produtos e o transporte desses produtos. Na medida em que haja um bloqueio pelo Irã, em algum ponto você diminui o fluxo de navio e de mercadorias. Isso acontecendo, evidentemente, que nós vamos ter menos faturamento para quem vende, para quem produz, e você passa a ter menos produção. Em ter menos produção, você vai ter menos resultados positivos de emprego, de imposto, de renda. E aí essa conta finaliza ou com uma estagnação, né? Ou com um momento turbulento, ou num processo inflacionário, aonde nesse processo inflacionário quem paga a conta com peso maior é exatamente os salários. Então o desafio hoje é um ponto de inflexão, né? Por exemplo, Trump, ele ontem disse que a guerra estava liquidada, estava acabada, certo? Evidentemente que não houve um pronunciamento das partes. Uhum. As partes não se pronunciaram se realmente chegaram a um acordo, se isso é realidade. No meu entendimento, e no meu entendimento longe... E hoje já se começou com novas ameaças. A gente Exatamente. Já dormiu com um cessar-fogo e amanheceu com Exatamente. Novas ameaças. Então, né? No sentimento de quem está distante, como nós todos estamos, não é um jornalista que está na Casa Branca, não é um jornalista que está, por exemplo, em Londres, etc. Nós utilizamos o espaço dessa comunicação deles, né? E por isso é que eu digo que é complexo e desafiador, porque até o comunicado que chega aqui, só para dar um exemplo, ontem eu tive um contato com um parceiro nosso, um colaborador nosso em Nova York e outro em Miami, e eles mandaram inclusive escrito, eu passei para o meu pessoal de São Paulo, dizendo o seguinte: olha, não vai acontecer nada, porque o petróleo caiu ontem, a Bolsa Americana subiu, mas hoje quando eu abro o jornal, o Valor, por exemplo, diz que não, que o petróleo está subindo. Então, essa complexidade nos deixa que a gente com informações imprecisas, as informações não são pontualmente válidas que a gente deve acreditar. Mas eu acredito que
no caso, agora voltando ao caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, não é salutar para a nossa economia, porque esse movimento inibe um pouco a nossa produção, por exemplo, do agronegócio. Né? O agronegócio do Brasil, hoje, por exemplo, ele alimenta 1,2 bilhão de pessoas no mundo. De 8 bilhões é isso aí. O nosso agronegócio é tão importante para o mundo que, se a gente tiver a atenção e intenção, nós podemos usar esse cavalo como num processo de crescimento econômico muito vantajoso. Né? Imagine que são 4 países no mundo que dominam o agronegócio. Né? Os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil. Os Estados Unidos não tem como aumentar a produção, nem por tecnologia, porque estão trabalhando na isoconta de produção máxima. A China e a Índia não têm água. O Brasil tem água e o Brasil só utiliza 7% das terras agricultáveis. E há uma biodiversidade muito mais ampla no Brasil. Né? E isso significa dizer, há uma crítica, até do meio acadêmico anteriormente, o Brasil, para ser uma grande potência, participar do primeiro mundo, precisa... agricultura, nós vendemos quantas toneladas por um computador, tá entendendo? Mas a verdade é que o agronegócio do Brasil, ele é diferenciado, porque nós temos tecnologia. É diferenciado porque, e não atrapalha o setor industrial, você pode ter fábrica de máquinas agrícolas, você pode ter fertilizantes, você pode usar a manufatura, em vez de vender o café por quilo, vender na manufatura, e assim eu fazer com os outros produtos. Então, o mundo terá, em 2050, 10 bilhões de pessoas. Se o Brasil passar de 1,2 bilhão para 3 bilhões ou 4, o PIB do Brasil cresce 5 vezes. Esse PIB crescendo 5 vezes, se nós não tivermos essa polaridade burra de ideologia e de politicagem, nós seremos a 5ª economia do mundo. E aí nós podemos promover o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento exige o crescimento, mas nem todo crescimento se transforma em desenvolvimento. Nem todo crescimento. E foi o caso do Brasil. Até 1980, o Brasil foi o 2º país que mais cresceu no mundo. Nós não conseguimos transformar essa benécia em desenvolvimento. Nós continuamos criando um fosso de distribuição de renda, de riqueza. Certo? Então, se a gente tiver uma condução de estadista, o Brasil vai ter... Agora, nós estamos destruindo a economia agora. Taxa de juros de 15%. Né? Pois é, quando a gente olha aí para esse cenário macroeconômico, né, você até citou, né, a questão da oscilação no preço do petróleo, a gente veio, inicialmente subiu 5%, na segunda-feira ele tombou 7%, exatamente. Na terça-feira ele voltou a subir, né, então, assim, os combustíveis vai ser o primeiro impacto, vamos dizer assim, que a gente começa a sentir na economia dessa guerra, mas quais outros efeitos que isso vai ganhando tração ao longo do tempo? Veja, você tocou no ponto. No caso do petróleo, se nós voltarmos a 1973, na primeira crise do petróleo, o Brasil produzia 200 mil barris por dia. Hoje o Brasil produz 3 milhões de barris, exatamente por causa do pré-sal, etc. Então, o que nós descobrimos? Petróleo, né, o pré-sal. Então, o Brasil não tem o refino, vende muito petróleo bruto. Então, o Brasil é um dos países que, se tiver juízo, pode até tirar um bom proveito dessa conjuntura, certo? O juízo que eu digo, eu não estou aqui falando de partido A, partido B, nem de Lula, nem de Bolsonaro, não é isso. Nós precisamos de um estadista. Esse estadista, ele pode vir de qualquer lado, desde que respeite as magnitudes que nós temos
e respeite as vantagens competitivas e comparativas que o Brasil tem. Tá? Então nós podemos, eu estou me pegando no petróleo, porque o petróleo era um grande problema, hoje já não é um grande problema, pelo contrário, é uma vantagem comparativa que nós temos. Se nós pudermos explorar na sua terra lá o petróleo ali perto do Amazonas, do Amazonas, nós vamos, em vez de sair do mercado como comprador, nós vamos entrar no mercado como vendedor de petróleo. O petróleo não está no fim. Se o petróleo durar 50, 80 anos, ele está no fim. Aí vem a transição energética. O que é a transição energética? O hidrogênio verde, a energia solar, a energia eólica. Nós temos de sobra. A própria Amazônia. O tamanho do mercado brasileiro. Olha, o Brasil tem 212 milhões de consumidores. Maior do que esse mercado nas Américas, só o americano. Imagine se nós quadruplicarmos o nosso PIB. Então nós estamos, como a gente diz aqui do Nordeste, com a faca e o queijo na mão. Mas, assim, quais são os outros efeitos quando a gente pensa assim, em setores que a economia vai começar a sentir primeiro nessa instabilidade global e em que medida há um risco, vamos dizer assim, de se produzir de reduzir o ritmo, né, do crescimento das economias globais. Há um risco de recessão global, levando em consideração que tem esse conflito no Oriente Médio, mas a gente ainda nem acabou o da Rússia. Em que medida esses conflitos eles vão retardando o desenvolvimento, a economia global, né? Olha, sem dúvida nenhuma, as relações internacionais, comerciais, serão os primeiros itens a causar resultados negativos. Certo? Sem dúvida nenhuma, a reserva cambial brasileira deve cair. Aliás, a reserva cambial brasileira, que é substancial, são 360 bilhões de dólares, hoje está a 314, do 2 anos para cá caiu. Mas é uma reserva cambial substantiva. A dívida brasileira é maior do que isso, sim, mas só que ela vence em tempos diferentes. Então você sobra 100 bilhões de dólares para investir. Esse vai ser afetado. Se essa guerra continuar, se não houver um acerto, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Por quê? O que aconteceu com a Argentina? A Argentina, a crise dela, no governo passado deles, foi exatamente por falta de reserva cambial. Certo? O Brasil tem uma sobra. Por isso que o Brasil se segurou nesse período agora, está se segurando, a reserva cambial dá uma paridade cambial que justifica o seu espaço no mercado internacional. Mas a prolongar, esse é um fator que vai acontecer, o agronegócio, a indústria de calçado, o aço. E ainda mais tem as supertaxas americanas. Tem aí, nesse contexto, a taxação norte-americana, né, essa política de tarifas, que até hoje também se começou especulando que haveria uma negociação em determinado momento, mas as negociações ainda estão em ritmo eu acho bastante lento, né? O governo americano está na mão de um cidadão extremamente negociador, de negociação. A minha impressão, a minha particular, é que ele está querendo trazer para a mesa de negociação as pessoas. Ele dá uma porrada, espera a reação e diz, vem cá, vamos negociar. Né? Então, por exemplo, no caso do agronegócio, beneficiou o Brasil, porque ele sobretaxou. Só que o Brasil, está entendendo? A sobretaxa que ele botou na Rússia, que é na China, que é nosso concorrente, ele botou 50%, no Brasil 10%. Então, nós temos preço para vender o agronegócio melhor do que o chinês, certo? Nesse caso. No aço, o Brasil foi penalizado. Né? O aço agora, o aço foi penalizado. Tá entendendo? Então, esse jogo de aproveitamento para uns e o desaproveitamento para outros é um jogo, digamos, de cachorro grande, que um ganha um momento, outro perde, outro ganha, e torna o negócio complexo. Mas esse tempo de negociação, como é que o senhor tem avaliado isso e o reflexo disso para a economia, né? Para os setores? O fato melhor é que se negociasse rápido. Na medida em que você deixa a ferida aberta, ela deixa consequências.
Deixa consequências, né? Consequências políticas, consequências econômicas e financeiras. O que eu digo econômica na produção e financeira é que o governo brasileiro pode, no caso do Brasil, pode ter a inflação aumentada. Qual é o caso do Brasil? Por que aumentou-se a taxa de juros a 15%? Exatamente para a inflação não entrar nos 2 dígitos, certo? Senão, a inflação, se nós tivéssemos mantido a taxa de juros, digamos a 5%, a nossa inflação não seria 5%, seria 8%, 10% e perigosamente poderia ter uma ascensão de velocidade, certo? Nesse caso, né? Mas o que acontece quando a taxa de juros sobe? Diminui o investimento, diminui o emprego, arrecadação e tudo. Mas você é doente do fígado, mas tem que tomar um antibiótico. Então o médico diz, não, entre o teu fígado e o antibiótico, a ferida que está no teu corpo, eu prefiro combater isso aqui logo, para lhe manter vivo. Então é o caso. Então as consequências dependem do tempo da negociação. Se demorar mais, quem é mais penalizado? Os países que estão despreparados. E o Brasil, do ponto de vista dessa conjuntura de polaridade, está despreparado. Do ponto de vista econômico, não. Mas do ponto de vista, e atingindo na ponta financeira. Nós temos nessa articulação, por exemplo, como é que o senhor tem avaliado essa articulação que tem sido feita pelo Alckmin para tentar negociar aí as tarifas? Olha, eu acho que o Brasil deve fazer isso, independente que o governo seja qualquer, deve ir para a mesa de negociação, porque o Brasil no agronegócio tem vantagem comparativa e que afeta eles também, certo? Eu acho que o Alckmin, nesse ponto, como ministro de Indústria e Comércio, ele está agindo corretamente. Vai ter muito efeito? Vai depender muito do posicionamento do governo brasileiro, não dele como ministro, nem como vice-presidente, mas sim do governo, do contexto do governo Lula. Isso aí vai afetar, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas no agronegócio, no meu entendimento, o pessoal vai ser condescendente com o Brasil, porque precisa da soja, porque precisa do milho, você está entendendo? Então, nesse caso, a gente... precisa do aço também, né? Precisa do aço, Os Estados Unidos ainda não responde pela demanda que ele tem, né? Não responde não, certo? Eu acho que tem que ir para a mesa de negociação, porque foi brutal. Bem que a nossa Gerdau, que é uma empresa significativa nossa, tem empresa também nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma empresa brasileira que trabalha nos Estados Unidos. Então, essa empresa, ela pelo menos não está com as 2 pernas numa mesa só. Tem uma perna numa mesa e outra perna na outra. Entendi. E aí, em que medida esses conflitos que a gente observa hoje no cenário internacional também tendem a prolongar, vamos dizer assim, esse ciclo de aperto monetário dos juros em 15%? Veja, isso afeta, mas eu acho que quem mais pratica isso somos nós mesmos, certo? Veja, a despesa governamental do Brasil, veja que o Brasil teve um crescimento de arrecadação ano passado. E veja o fato curioso, o nosso déficit público chega a 900 bilhões de reais, certo? A taxa de juros a 15% vai fazer com que a gente transfira do setor produtivo das empresas para o setor financeiro como taxa de juros R$1 trilhão, certo? Isso recursos que deviam estar na produção que vão para combater a inflação. É um antibiótico que tem que ser dado imediatamente para a enfermidade não se alastrar, por incompetência de gestão fiscal. Infelizmente, não estou falando aqui do ponto de vista partidário nem ideológico, estou falando do ponto de vista de conhecimento um pouco de economia. Nós fomos incapazes. Nosso déficit primário está caminhando para 2%. E quem paga isso? São salários baixos, inflação, para não ter inflação, recessão, diminuir o emprego. Nós poderíamos estar numa situação de curto prazo bem mais confortável do que nós estamos agora. Mas a política econômica, no meu entendimento como economista, está equivocada. E se continuar assim, para poder, o governo aumenta a despesa. Por que ele quer aumentar a despesa? Porque para ele é jogar o chapéu para arrecadar o que ele quer e para poder estar em jogo
o poder, a eleição que está por aí, certo? Então isso aí realmente é um pecado nosso de gestão fiscal. E aí, como corrigir esse curso da gestão fiscal hoje? Qual, na sua avaliação, seria esse caminho? Seria imediatamente haver uma redução da despesa governamental. Nós tínhamos 20 ministérios, temos 40. Aí você, mas um ministro, as pessoas, não é, porque cada um leva um pedaço do orçamento. E tem mais um fato relevante. Mesmo que a gente resolva o problema fiscal brasileiro, nós vamos ter uma armadilha de investimento na economia. Qual seria a armadilha? É que os recursos estão carimbados, tanto por cento para a educação, tanto para a saúde. Então, quando soma, esses recursos são despesa. Quando soma, não sobra dinheiro para investimento. Aí o governo, para investir, tem que arrecadar dinheiro do setor financeiro. Dizer, eu preciso de dinheiro. Aí, então, para o setor financeiro, dado o risco, diz, eu só vendo o meu dinheiro a 15%, a 10%. Certo? Então, nós estamos numa armadilha muito forte. E essa armadilha é muito, muito, muito forte porque está na Carta Constitucional. Cada vez que ninguém diz, olha, vamos aumentar os recursos para a educação, todo mundo bate palma. Quem não bate? Certo? Mas só que deixou o governo sem capacidade de investimento. Então, depois de resolvido esse problema, nós vamos ter que lutar com o principal problema, que é modificar constitucionalmente e dar possibilidade do governo ter capacidade de investimento. Senão ele vai sempre vai se endividar, ou internamente ou externamente, e vai continuar com taxa de juro alta para poder pagar esse pessoal. Agora, quando a gente observa, assim, de novo, novamente o cenário econômico global, né? Em que medida que esses acontecimentos também impactam a internacionalização dos negócios, como é que fica? Porque, enfim, a gente está falando de cenários muito voláteis, né? E que vai atacar justamente a questão da previsibilidade, como é que fica o ambiente de negócios nesse contexto? É o que eu digo, viu? Nós temos no Brasil vantagens competitivas e comparativas muito substantivas, muito substantivas. Na medida em que a gente não utiliza a nossa capacidade, nós pagamos um preço por isso. Por exemplo, na medida em que eu dificulto o hidrogênio verde, Deus nos deu o sol para ter energia, nos deu o vento para nos dar energia, apareceu o hidrogênio verde. Não é que hidrogênio verde não se produza na Europa ou em outro lugar, só que a nossa energia solar e eólica é bem barata, e eu chego a 40% mais barato lá. Aí o governo não tem dinheiro para fazer a transmissão de energia. Você está entendendo? Está aí um fato relevante. Quer dizer, o nosso tamanho do mercado, na medida que eu resolver o agronegócio, a sua inserção, aumentar no mercado internacional, destravar e aumentar a expansão no mercado internacional, o meu PIB vai crescer. Vai aparecer fábricas de máquinas agrícolas de empresas americanas ou brasileiras, vai aparecer fábrica de fertilizante. O Brasil compra fertilizante internacional. Nós não produzimos fertilizante suficiente. Eu posso vender meu café por quilo, eu posso vender no nome de uma manufatura, café, Caciga ou qualquer outro. Então, nós estamos em cima do nosso, eu diria o seguinte, o nosso problema de crescimento é mais fácil, agora o de desenvolvimento é difícil porque é de geração para geração. Pressupõe necessariamente a mudança de mentalidade. Mas nesse cenário global, então, o senhor acha que qual outro país estaria resolvendo ou lidando melhor com esses desafios? Dos que estão em desenvolvimento, por exemplo, aqui na América, nenhum tem a potencialidade do Brasil, nem a Argentina, nem a Colômbia e nem o México. O México está muito perto dos Estados Unidos, muita fábrica dos Estados Unidos vai para o México, porque a mão de obra é mais barata. Nenhum tem as condições que nós temos, certo? Nós estamos pagando... Mas quem está fazendo, vamos dizer assim, na sua percepção, um dever de casa melhor, de preparar para esse momento de turbulência, para atravessar esse momento de turbulência com... mais segurança, com mais... Seria nós. Se nós tivéssemos
aproveitado melhor, a gente estaria numa situação melhor. Seria porque nenhum país tem as condições que o Brasil tem nas Américas. Nas Américas, tá? O Canadá, que é super desenvolvido, mas é 30 milhões de habitantes, não tem o alcance. O Brasil, nós temos uma grande diferença. Né? Nós temos um problema sério no Brasil de distribuição de riqueza e de renda, que tem que ser construído, entendendo? Grandes fortunas e uma miséria. Um fato relevante, que às vezes o pessoal fala politicamente, é o seguinte: pobre e rico. Não existe lugar no mundo, e nem vai existir, que não tenha pobre. Não existe, nem nos Estados Unidos, nem na China. Na China tem 1 bilhão, nem na Suíça. O que não admitimos ter é miseráveis, que não têm direito a comer, que não têm direito a habitar, não têm direito à educação, à saúde, aí não é diferente. Mas pobre é uma relação de conceito. O pobre, digamos, da Amazônia, o pobre nordestino com o pobre chinês da década de 50, a diferença é muito pobre. O pobre, por exemplo, francês, tem uma regalia diferente do nosso pobre aqui. Então, essa escala, ela é uma escala flexível, uma escala, entendeu? Então, o pobre sempre vai ter. O que nós temos é que acudir o pobre. Sabe? E não há meio de acudir se nós dispensarmos, por exemplo, o empreendedor. O Estado não é empreendedor, e quando foi empreendedor foi um desastre. Foi um desastre na Rússia, é um desastre na China. A China não é comunista. A China entrou com o emblema de comunismo. É uma ditadura, entendeu? Uma ditadura que tem um planejamento centralizado e que teve uma produtividade muito grande. Mas lá, por exemplo, se você é médica, quer ir de um lugar para outro, vai perguntar ao governo. Você não tem liberdade. Não, o governo não quer que você vá para lá. Tá? Mas esses não é que eles não prosperaram, a China prosperou muito, talvez é uma das grandes economias, pode passar a economia americana nesse modelo, mas sem o empreendedor, o corredor de risco, pelo menos a história não tem mostrado isso. Na Rússia, na China, você vê um exemplo muito forte, a Alemanha Oriental e Ocidental, quando separaram o mesmo perfil tecnológico, etc., depois de 20 anos a outra, que era socialista, estava fracassada. Entendendo? A Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Aí nós temos uma lista, né? Como eu digo sempre, não estou falando aqui ideologicamente, estou falando aqui até, de certo modo, cientificamente. E aí, você falou aí do empreendedorismo, a gente conversou há pouco também da questão do pacote, das medidas fiscais, né, para tentar desarmar, vamos dizer assim, esse desequilíbrio para poder cumprir o arcabouço. E aí uma das medidas que um dos projetos que o governo vem prometendo apresentar para a próxima semana, inclusive, é a redução dos benefícios fiscais, das renúncias fiscais. Como é que o senhor avalia isso? Olha, toda a economia, quando ela está em formação e formatação, o subsídio é utilizado como instrumento de crescimento, certo? Foi o caso do Finol, é o caso do Finan lá na sua terra, é o caso entendendo, utilizado. Na medida em que essa instrumentação atinge o objetivo, tem que ser retirado, certo? Não é fácil retirar, porque retirar privilégio é muito difícil, certo? Então, o subsídio é uma arma muito forte que favorece ao planejamento e ao desenvolvimento industrial, econômico, etc. Porém, tem esse fato. No caso disso aí, dependendo de como ele tirar, pode causar um aumento de preço para os produtos. Pode causar, não estou dizendo que vai, porque eu não conheço a estrutura. Vai depender do que vai ser apresentado. Apresentado, e também o tipo de negócio, é eletrônico, é energia, etc. Isso depende de cada negócio. Mas eu acho que tem que ser com cuidado. E o subsídio, ele não pode ser permanente, certo? O subsídio tem que ter um tempo para nascer, progredir e sair, certo? Então, é um fato que eu espero que o Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda tenham esse conhecimento de informações e de dados e que possam fazer isso de maneira produtiva. Mas ninguém quer perder privilégio. E aí, qual a consequência disso? Tipo, a economia está pronta, qual a expectativa, a perspectiva que a gente tem aí
Diante desse cenário, né, o que deve acontecer? Porque são muitas frentes, né? Olha, o nosso problema principal é de curto e de médio prazo. Você imagina, você tem um cofre de dinheiro, você está entendendo? Não pode utilizar agora, só pode utilizar daqui a 5 anos. Certo? Então você vai enfrentar agora isso, para poder chegar lá você tem uma passagem. Esse nosso problema é agora. A passagem. É exatamente a passagem. Nosso pensamento é a política econômica que está vigente. Tá entendendo? A política econômica, continuo dizendo, não estou falando de político A nem B. Ou nós fazemos uma redução do nosso custo governamental, do custo do governo, e resolvemos o problema do carimbo de despesa, ou nós vamos ficar numa armadilha forte e não vamos chegar no cofre. O cofre está fechado para nós. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o economista Alcântara Macedo sobre como o cenário internacional pode influenciar na economia brasileira. Até a próxima semana.